Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 12 de outubro, eu não tive como fazer a nossa palestra presencial lá no nosso grupo de estudo Chico Xavier, mas para não deixar passar em branco esta semana, eu resolvi daqui de casa, daqui do meu escritório, fazê-la para que a gente possa manter sempre essa sequência de informações sobre tudo que se refere à doutrina dos espíritos e, em particular, aquilo que está de acordo com as nossas ideias, porque, como nós vamos ver, a doutrina ela abre um vasto campo para observações, contextualizações, conflitos, discórdias, tudo isso é fundamental para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa ideia do que seja essa preciosa doutrina, com seus ensinamentos e com certeza com tudo que ela tem nos oferecido e que muitas vezes é tão mal interpretado por pessoas que não têm o devido conhecimento e, consequentemente, se arvoram do direito de julgar e muitas vezes até condenar os princípios e os ensinamentos que a doutrina, de forma tão singela, mas tão importante, traz para todos nós, quando a gente sabe que mais do que uma religião, o Espiritismo é doutrina, filosofia e, dentro do contexto que abrange a condição de Jesus como sendo o nosso guia e o nosso modelo, consequentemente, nós também temos o aspecto religioso dentro do contexto da doutrina. Então, podemos aqui afirmar que a doutrina espírita ela não é uma seita, como muitos pensam, que evoca os mortos e fazem tantas coisas absurdas que se tem feito em nome da doutrina. Porque as pessoas confundem o espiritismo com o espiritualismo. O espiritualismo ele é muito mais abrangente, nós não condenamos nenhuma prática, porque isso é da própria doutrina, respeitar todas as opiniões e todos os segmentos, sejam eles religiosos, políticos, sociais, enfim. Ela é totalmente livre de qualquer preconceito. E ela tem a finalidade de nos mostrar que existem outras dimensões espirituais e que o espírito imortal permanece ligado ao mundo, esse mundo que nós vivemos, através da força do pensamento. Tudo está residualmente, como eu sempre tenho dito, dentro do contexto do pensamento. Somos essencialmente aquilo que pensamos. E o Espiritismo nos traz, no mesmo contexto, como eu disse, bases que são filosóficas, científicas e religiosas, mas tudo isso, como ele nos afirmou, no caso, o codificador Allan Kardec, com consequências morais. O que é que ele quer dizer aí com consequências morais? É que muitas vezes as pessoas elas defendem princípios, religiões, conceitos políticos, mas elas são pessoas pobres em termos de comportamento moral, não respeitam o próximo, não têm uma constituição de familiar consolidada, onde haja respeito mútuo, e aí se entregam, como a gente chama de inércia espiritual, e nessa inércia ele procura buscar recursos da doutrina ou da sua religião para querer satisfazer os seus desejos, quando na realidade o que existe de mais importante, como ele diz aqui, é a conduta moral. O espiritismo não é sinônimo também de mediunidade. A mediunidade, que é a capacidade que temos de nos comunicar com o outro plano espiritual através do contato espiritual, na maioria das vezes, é uma ciência ou uma característica de natureza humana inerente a qualquer pessoa. Não é necessariamente obrigado a ser espírita para ser médium. Existem médios em todos os lugares em que a gente encontra. Por quê? Porque a mediunidade é apenas um dos fatores inerente ao espiritismo. Por quê?
Porque para que se fosse construído toda a obra da codificação, Allan Kardec, na condição apenas de um intérprete, ele teve tudo isso fornecido através dos espíritos. Por isso que a doutrina é nominada como espírita. E o espiritismo é um neologismo criado por Allan Kardec para exatamente definir e conceituar, no caso, a doutrina. A reencarnação também não é uma invenção do espiritismo. Até o ano de 553, ela fazia parte da Igreja Católica, que foi extinta pelo Papa Vigílio no Concílio de Constantinopla. Existem várias versões para designar ou dizer o porquê dessa extinção do espiritismo dentro do contexto católico, mas a gente aqui não vai entrar em detalhes, porque isso são conjecturas, são conceitos que a gente não sabe propriamente a verdade. O que se sabe é que nesse concílio realmente foi extinto do Evangelho e da doutrina católica a palavra ou a ideia do que seja a reencarnação. Então, o Espiritismo, segundo Allan Kardec, só considera aqueles que estudam e praticam de forma crítica os seus ensinamentos. Então, não é querer ser simplesmente espírita e assim se estabelecer, mas é importante, acima de tudo, que as pessoas, principalmente os seguidores, leiam, contextualizem, discordem, mas procure sempre uma orientação que lhe dê respaldo para que você possa se assegurar do que seja verdadeiramente a doutrina. O princípio fundamental da doutrina não podia ser outra senão Deus. Tudo na vida tem que ter uma causa primeira. E essa causa todos nós sabemos que é a causa de um Criador, e esse Criador, todos nós sabemos, é Deus. A teologia é um estudo reducionista de Deus, ou seja, reduzimos Deus ao limite da nossa compreensão. Aí é onde está o grande problema. Porque transformaram Deus, segundo as religiões, em um ser muito mais humano do que uma deidade. Por isso que consideramos para muitos um Deus antropomórfico, que tem as mesmas qualidades, os mesmos problemas, as mesmas definições e contextualizações que tem o ser humano, quando Deus, infelizmente ou felizmente, não se entrega a esse conceito. E já nos dizia o grande escritor que Deus é esse que em tua inteligência coubesse. Humberto Roda foi muito feliz em dizer isso, que todos nós aqui temos uma plena ideia do que seja, que não temos a condição, dentro da nossa capacidade intelectiva, ou na nossa inteligência, de saber ou termos uma menor ideia do que seja Deus. Coloca-se sempre Deus, como eu disse, na característica humana, mediante a sua vontade, tirando dele toda a sua condição, que são as condições divinas, como a gente menciona, mas nem sempre a gente pratica aquilo que diz. Então, se criou um Deus que está no Antigo Testamento, é um Senhor dos Exércitos, um juiz implacável, aquele que escolhe, aquele que criou um povo escolhido, ou seja, um povo que se sobrepõe aos demais. Consequentemente, esse Deus, com certeza, ele não existe para nós espírita. Então, a doutrina espírita, ela não faz um estudo teológico de Deus, e sim um estudo mais abrangente dentro do contexto social, político, filosófico, não deixando de levar em consideração algumas realidades de natureza religiosa. Então, dentre os princípios fundamentais da doutrina dos espíritos, o mais importante é a crença em Deus e, consequentemente, aliado a ele, as suas leis, que são leis inderrogáveis. Então, é necessário a gente ver, dentro desse conceito,
dentro desses princípios fundamentais, a função do espírita no que diz respeito a seu entendimento com relação a Deus. Nós aprendemos em outras religiões a ideia de que temos um Deus, como eu disse, um Deus punitivo, um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus que absolve. Se ele possuir qualquer uma dessas prerrogativas, ele deixa de ser esse Deus que com certeza nós espíritas entendemos. Veja particularmente o caso do céu e do inferno. Ora, como é que podemos imaginar que exista céu e inferno se temos um Deus que é justo para com todos? Então, se eu sou uma pessoa que tem um comportamento ligado a uma determinada crença, religião, sou uma pessoa que tem uma conduta social reta, sem ter nenhum fator que possa determinar a minha fraqueza, os meus erros, as minhas imprevidências, então eu estou na condição de um eleito que, quando morrer, vou para o céu. Lá eu estarei perto de Deus e, consequentemente, terei dele todos os seus benefícios. E, assim sendo, eu estarei numa condição de ser feliz para sempre. Mas e o contrário disso? Ora, por ele ser uma pessoa que não teve uma vida muito correta em termos de comportamento, apresentou uma série de dificuldades de natureza íntima, prejudicou o outro, fez algum mal, não foi direito, não foi honesto, essa pessoa, por não ser uma pessoa correta dentro do contexto social do mundo em que vivemos, essa pessoa está condenada ao inferno. Ora, olha a palavra, condenada. Então Deus já se coloca na condição de um juiz que condena. E essa pessoa estando no inferno, ela vai ficar ali para sempre, sem ter a menor chance de se redimir do mal que praticou. Isso realmente é muito difícil para a nossa compreensão. Não é preciso ser espírita para entender que essa realidade ela não se coloca dentro de um contexto onde a gente possa ter uma absoluta ideia do que seja Deus, como nós vamos ver mais adiante. E o que é interessante é que existem as leis de Deus, porque os espíritos disseram a Allan Kardec, quando ele perguntou aonde estava a lei de Deus. A lei de Deus, para eles, segundo eles, está na consciência, ou seja, está dentro da realidade de cada um. E essas leis, elas se aplicam dentro do nosso próprio contexto de vida. Quando você faz alguma coisa que viola a lei, não é Deus que vai assinalar para você o erro que você cometeu, é a sua própria consciência, que nada mais é do que uma manifestação como essência de Deus. Porque Deus é absoluto, nós somos relativos. Quando nós cometemos algum erro, nós estamos na contramão da lei de Deus. E, para tanto, ela estando na nossa consciência, o tribunal que nos julga é o tribunal que está dentro de nós, ou seja, o tribunal da nossa consciência. E existem algumas leis que são muito importantes para a gente aqui assinalar quando se refere ou quando nos referimos a Deus. A primeira lei é a lei da evolução. Tudo que Deus criou tende a evoluir. Veja que os mundos evoluem, a natureza evolui, as espécies de que natureza for, elas precisam evoluir. E nós, como sendo o princípio básico, ou seja, a essência da criação de Deus, como seres criados por Ele, também devemos evoluir. E, para tanto, é preciso que a gente entenda o que devemos ou como devemos nos comportar na vida que vivemos. Muitas vezes
a gente pensa que está retrocedendo, pelos problemas, pelas dificuldades que enfrentamos, as doenças, muitas vezes de natureza grave, mas tudo isso tem o propósito da evolução. Nós ainda não entendemos o mecanismo da lei divina, mas com certeza ele tem esse propósito, porque tudo recai numa outra lei, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. Quando Deus nos deu, através da razão, a condição de escolhermos o que queremos para nós, o que chamamos de livre-arbítrio, aí nós começamos a construir uma história, que é a história da nossa própria vida, e dentro dessa história, nós incorremos nos erros naturais, das escolhas infelizes, e aí nós devemos e temos que responder pelos erros que cometemos. Isso é justo e mais do que justo. E para tanto não é preciso que Deus esteja a todo instante nos dizendo como devemos fazer ou deixar de fazer, de ser ou deixar de ser. Cada um deverá encontrar o seu próprio caminho. E isso está exatamente nessa lei de causa e efeito, como eu disse, ação e reação. Mas existe outra lei que nós comentamos no começo de maneira muito rápida, que é a reencarnação. Não pode existir evolução sem a reencarnação. Porque eu disse lá também que Deus está sempre disposto a nos dar a oportunidade do recomeço. Veja o que o Chico nos disse através de Emmanuel. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é a base da reencarnação. Por que é que eu estou voltando para o cenário da vida? Por quê? Porque numa só experiência, num só momento, não dá para aprendermos tudo que é necessário para a nossa evolução interior. Para tanto, Deus nos concede sempre o direito das idas e vindas, colocando na consciência de cada um o esquecimento temporário, para que a gente não possa se entregar tanto aos problemas, aos erros, aos insucessos das experiências passadas. Temos que, através do véu do esquecimento, numa nova oportunidade, nos reencontrarmos para darmos continuidade a uma história que não tem fim. Imagine se, numa experiência passada, você foi vítima de uma pessoa que lhe fez um grande mal, e essa ação, esse mal, ele não foi, de alguma forma, corrigido por sentimentos contrapostos, como ódio, como ressentimento, a vingança. E aí, o que Deus faz? Coloca um véu para que aquele momento seja temporariamente esquecido e faz com que eles se reencontrem e nesse novo encontro eles possam se reconciliar, transformando o ódio em alegria, em perdão, tristeza e tantos outros sentimentos que ficaram demarcados naquela experiência, mas que agora foram resgatados por uma nova experiência. Como é bonita a reencarnação. E dela nós não podemos jamais deixar de acreditar ou com ela conviver. Deus tem uma existência absoluta, disso nós não temos a gente não tem a menor dúvida do que seja isso. Ou seja, Deus é uma essência incriada. Ninguém sabe, ninguém tem a menor ideia de quando Deus começou, onde Deus... Enfim, Deus, como sendo um ser absoluto, a gente como relativo não tem a menor ideia. E como seres criados por Ele, temos as nossas limitações. Por isso é que existe a escala dos espíritos. Quando a gente começa na condição de um espírito perfeito, e através da evolução passamos a ser espírito ou espíritos bons, até chegarmos à condição de um espírito puro ou perfeito, na condição de um Cristo como Jesus. Deus é a causalidade de tudo, onde o universo e a nossa individualidade é a materialização de seu pensamento. Tudo que Deus pensa, Ele materializa e realiza. Por isso que eu sempre tenho dito, sonho e realidade
constituem uma mesma coisa. O que a gente precisa é dar sentido ao sonho, é trabalhar por esse sonho. E isso Deus consegue fazer com que seja materializado na vida de cada um de nós. Portanto, temos 3 pensamentos relativos a Deus que estão dentro de um contexto filosófico. Por ser de natureza filosófica, as bases da doutrina espírita, esse pensamento é de essência absoluta. Tudo de Deus é absoluto. A existência é perfeita e a causalidade universal. Então, com certeza, você aqui tem tudo dentro daquela resposta que foi dada a Allan Kardec na pergunta número 1, quando ele perguntava o que é Deus. E eles diziam, Deus é uma inteligência absoluta, causa primária e origem de todas as coisas. Então, tudo para Deus ou com Deus é de natureza perfeita. Nós não temos a menor ideia de ter isso como um contexto que possa nos assegurar do que seja. Por isso que eu sempre tenho dito, eu não acredito em Deus, eu sinto Deus. Deus é uma essência que permeia a vida de todos nós. Por isso que Allan Kardec disse que a doutrina ela tinha características filosóficas, mas com consequências morais, onde você tem que ter sempre cuidado de como você deve conduzir sua vida. E essa conduta moral é o que traça o destino de todos nós aqui na Terra. Portanto, para sermos felizes, não precisamos apenas de uma religião, mas, sobretudo, termos uma conduta moral, como eu disse, dentro dos princípios absolutos de Deus, como nós vimos através das suas leis que são inderrogáveis. Veja a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec diz, então, podemos dizer que existem 2 elementos gerais no universo, ou seja, a matéria e o espírito? E ele responde, sim, mas acima de tudo Deus, o Criador e responsável por todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, considerando isso como sendo a tríade universal. Interessante, né? As provas metafísicas, ou seja, aquelas que são descritas além da compreensão da física como ciência natural de Deus, elas estão em tudo, como a criação, o movimento da Terra e dos astros, as leis que regem os movimentos, como a lei da gravidade, enfim, todos os fenômenos que envolvem a vida estão dentro do contexto do que seja acima da nossa compreensão, claro, na maioria das vezes, mas que há sempre a essência e a vontade de Deus, e cabe a nós tentarmos entender da forma que pudermos e não querermos jamais querer entrar na contramão das suas leis, porque elas são, como eu disse, inderrogáveis. E aí nós temos, como eu disse, um Deus criado pelos homens. Mas Deus nem sempre corresponde aos nossos anseios, porque Ele é perfeito naquilo que corresponde a Ele. Até porque que Deus seria esse, como eu disse, que a inteligência coubesse. Então a gente muitas vezes espera de Deus uma resposta, um resultado, ou algo que seja conquistado naquele tempo, naquele momento, mas para Deus tudo é diferente do que é para nós. E por não compreendermos Deus na sua forma de ser e se manifestar, é que existem os conflitos e muitas vezes a descrença, a falta de fé que permeia o coração de tantos. E aí vem uma pergunta que eu acredito que todos fazem. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, soberanamente justo e bom, por que Ele permite o sofrimento? Então nós, ainda na condição de espírito imperfeito,
perfeitos, estamos em busca da nossa reforma íntima. Ou seja, atender ao nosso desejo central, que é o tema base da nossa vida, e que talvez o sofrimento aliado à dor, como escolha, seja o nosso principal instrumento de trabalho. Isso, com certeza, por escolha nossa. Nós não fomos programados nem criados para sofrer. O sofrimento, pela lei de causa e efeito, como mencionamos, é consequência dos nossos atos, mediante a lei moral que muitas vezes é infringida por um descaso, por um descuido nosso. E aí vem o sofrimento, ou seja, a resposta daquilo que se praticou de forma indevida. O grande problema é esse, a gente não entender que tudo que existe na nossa vida foi e é causado por nós. Deus não cria nada além daquilo que seja a sua justiça, o seu amor. Consequentemente, isso está no contexto da vida de todos nós. E quando a gente fala da reforma íntima, é exatamente essa maneira que a gente tem de encontrar os meios para nos tornarmos cada vez uma pessoa melhor, em todos os sentidos da vida. O problema da reforma íntima maior é que ele se retrata de maneira muitas vezes difícil. É como se a gente fosse reformar uma casa morando nela. Veja que tudo é muito difícil, muito incompreendido, mas a gente tem que trabalhar, mesmo em meio aos conflitos, às dificuldades, às desavenças, para que a gente possa ser feliz no ato ou no momento que a gente precisa para fazer essa reforma íntima. Portanto, você não vai parar em nenhum momento o seu processo evolutivo para mudar o ser que você é. E o fato de você ser imperfeito não é uma desculpa para abandonar aquilo que você tem que fazer para se melhorar, seguindo, com certeza, como eu disse, a lei divina. E para entendermos a justiça de Deus, temos que conhecer, claro, o mundo em que vivemos. Porque a Terra é o lugar bendito para as nossas experiências. Ou seja, eu sempre tenho dito também que Deus, mais do que ninguém, sabe aonde nos coloca. Por isso que a Terra, como um lugar nosso, provisório, ela serve como uma escola que nos convida a aprender as lições da vida, através, como eu disse, da lei de causa e efeito. Mas veja que numa escola, ou seja, no processo de ensino e aprendizagem, existe sempre o comprometimento de quem ensina, mas, sobretudo, a obrigação de quem aprende através da avaliação. Por que eu passo por dificuldades constantes e muitas vezes vejo o outro, meu amigo, meu parente, meu irmão, supera essas dificuldades com tanta grandeza interior? Consequentemente, podemos entender que a matéria foi dada tanto para ele como para mim, mas se ele é bem avaliado é porque ele estudou. Então, as pessoas que se fortalecem dentro do contexto moral, em seus princípios, na sua forma correta de fazer o que deve fazer, ter fé e confiança, sobretudo em Deus, são pessoas que são bem avaliadas e conseguem superar as adversidades da vida, até mesmo o sofrimento. Por quê? Porque a Terra também é uma oficina e ela nos convida sempre a trabalhar com justiça, e justiça tanto para nós como para o bem de todos. E, enfim, nós temos também a Terra na condição de um hospital, porque todos nós aqui na Terra, quer queiramos ou não, somos doentes, doentes da alma. A reencarnação é exatamente a resposta disso. Por que nós estamos voltando? Porque estamos precisando. Todos nós aqui somos os trabalhadores da última hora, como nos disse Jesus. Precisamos
nos cuidar, tanto no aspecto moral, como no aspecto espiritual, mas também precisamos cuidar do instrumento mais importante que nós temos para a nossa estada aqui, que é do nosso corpo físico. Então, dentro desse contexto, é necessário sempre atendermos aquele aviso ou aquela advertência que Jesus fez, nos pedindo para orarmos e vigiarmos. Orar não é só verbalizar um texto religioso. Orar é você conversar com seus próprios fantasmas, quando eles muitas vezes nos assombram. Conversar com seus anjos quando eles lhe contentam. Conversar com tudo que faz parte da sua vida interior. Esse solilóquio, tanto conversando conosco como com Deus, é o que nos dá credibilidade para seguirmos o nosso destino. E essa vigilância é exatamente o cuidado que temos que ter para conosco. Vigiar é cuidar, é estar atento, verificar os erros, as incongruências, as inconsequências que praticamos e sairmos muitas vezes, desse vendaval de erros e partirmos para uma reforma íntima, buscando na nossa essência a nossa verdadeira razão de ser. Então, quando você se refere à Terra como um planeta de provas e expiações, sabemos que aqui temos que passar por todos esses momentos. E, consequentemente, eles têm o propósito de nos fazer evoluir dentro da lei da evolução. Por quê? Para a justiça divina, é sempre importante saber, como vemos, Deus é uma inteligência suprema, uma causa primária e a origem de todas as coisas. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares, mas o lugar em que ele se faz mais presente é dentro de nós, nos olhando pelos nossos próprios olhos. Quando você está de bem com a vida, agindo de forma correta, no sentido moral, no sentido espiritual, com certeza Deus está fortemente dentro de você. E por que não sentimos a sua presença? Porque Deus é absoluto e nós somos relativos e limitados. É como se Deus fosse um oceano e nós fôssemos a gota desse oceano. Ou seja, o oceano precisa da gota para se completar como oceano. Ele entende a gota pela sua grandeza, mas a gota pouco entende o que seja o oceano, por ele ser absoluto e ela ser relativa. Então, como eu sempre tenho dito, Deus não age por nós. Deus age através de nós. Então não adianta você pedir a Deus que faça algo por você, porque isso ele não faz. Porque se ele fizer por você, ele fará por mim, fará pelo outro, pela outra, enfim. Então Deus, ele se coloca sempre na condição de ser um despertar, uma motivação, uma crença limitadora, mas cheia de possibilidades de crescimento. Esse é o Deus que nós tanto precisamos compreender. O outro olha você de fora para dentro, mas ele não conhece você. Só Deus conhece a nossa intimidade. Por isso que eu sempre tenho dito, ninguém conhece ninguém. Como nós vimos, a justiça divina, a suprema inteligência do universo e o supremo amor do Criador ou da criação, tudo isso está dentro de nós. O problema é que, na maioria das vezes, estamos distraídos. Por quê? Porque nós dormimos o sono da carne. Somos extremamente materialistas. Pouco ligamos para o nosso lado espiritual. E é nesse lado espiritual
que a gente tem que buscar a essência da nossa existência, buscando esse Deus maravilhoso que se manifesta dentro de nós. Por isso que a grande missão de Jesus aqui na Terra foi nos mostrar como encontrar esse Deus que nos habita, e nos mostrar que a vida sempre prospera em nome dele, porque tudo que está relacionado a ele está relacionado à justiça. E uma coisa muito interessante aqui a gente citar, mais uma vez, a prova da misericórdia de Deus está na reencarnação. A finalidade da reencarnação é continuarmos um caminho evolutivo, como eu disse, que foi interrompido na última desencarnação, visando sempre a busca da evolução, da purificação, ou seja, aumentarmos nossa capacidade de amar, doar-se aos outros, servir ao próximo e nos libertarmos do egocentrismo e, com certeza, elevarmos a nossa condição de seres perfeitos, mas que ainda estamos agindo como se fôssemos imperfeitos. Então, vem a pergunta: como podemos entender a vida com uma única existência corpórea, quando temos tantas diversidades de oportunidades e de condições entre nós? Seremos, ao final dessa experiência, vítimas, como eu disse, de um julgamento eterno, onde existe só duas opções, o céu ou o inferno? Como pode um Deus bom e misericordioso ser um juiz tão inclemente? Tudo isso fica a pergunta que não quer calar. Em cada experiência da vida, temos como principal função mudarmos o nosso padrão mental. Afinal de contas, nos nutrimos tanto mentalmente como fisiologicamente daquilo que nós imaginamos ser através do nosso pensamento. Isso é importante. Nosso corpo harmonicamente funciona como uma grande orquestra, onde cada um de nós adota para si o seu próprio ritmo. Por isso que temos vidas tão diversas. Cada um vive o ritmo da sua própria vida. E mudar o ritmo ou o tom é como se mudássemos toda a nossa forma de ser e de pensar. Por isso que Emmanuel disse que saúde é a perfeita harmonia da alma, uma grande verdade. E por não termos uma ideia do nosso poder mental, estamos sempre violando a lei de Deus e muitas vezes procuramos alguém que aponte por nós o caminho que com certeza nós devemos seguir. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, ela diz: o que devemos entender por lei natural? A lei natural, segundo os Espíritos, é a lei de Deus. É a única e verdadeira, capaz de trazer o homem à sua condição de ser feliz. Ela indica o que o homem deve ou não deve fazer. E quando dessa lei se afasta, ele se torna um ser infeliz. Na pergunta 615 do Livro dos Espíritos está: a lei de Deus é eterna? E olha o que eles respondem: é eterna e imutável como o próprio Deus. E continuando ainda na questão seguinte, 617, ele formula o seguinte questionamento: qual a abrangência das leis divinas? Elas regulam outra coisa além da conduta moral? E eles respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O cientista estuda a lei da matéria. O homem estuda a lei moral e a prática do bem. Mas todas essas leis, sem sombra de dúvidas, estão incluídas numa única lei, como eu disse, que é a lei divina. E todas as leis, elas devem ser cumpridas na sua totalidade. Quando o homem foge da lei, ele passa a ser um contraventor. Contraventor esse que não está em desacordo com Deus,
em desacordo com a sociedade, mas essencialmente em desacordo com si. Porque se Deus nos criou, julgando a nós, Deus estaria julgando a si mesmo. Se Deus nos criou, condenando a nós, ou castigando qualquer um de nós, estaria fazendo o mesmo a si mesmo. Então é por isso que a gente entende o que seja essa lei na consciência do homem. E dela se afasta, ou dele se afasta, quando as pessoas incorrem no erro. Então a nossa condição de Deus é de aproximação e afastamento. Isso é importante a gente entender. Estamos sempre vivendo esse fluxo e esse refluxo com relação a Deus. Um Deus imanente e emanente, agindo e interagindo na vida de todos nós. E a única coisa que viola todas as leis é a ausência da verdade. Por isso que Jesus disse, eles mentem. E mais do que nunca nós hoje vemos isto acontecer. O quanto hoje nós presenciamos a cultura da mentira, que com certeza não só prejudica aqueles que são vítimas, mas principalmente aquele que se utiliza dela. E a verdade, segundo Jesus, é a única coisa que liberta o homem para a sua verdadeira ascensão. Mas Allan Kardec, na pergunta 628 do Livro dos Espíritos, formula a seguinte questão: por que a verdade nem sempre esteve ao alcance de todos? E os Espíritos respondem: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, ela lhe ofusca. Então, a verdade se estabelece exatamente dentro desse pensamento. Ela se comporta de maneira educativa, pedagógica, mas ela não é uma coisa impositiva. Ela é uma construção. Construir a verdade é você ir aos poucos se libertando do que sejam mentiras. E aos poucos também você vai construindo uma realidade interior. Isso é o contexto da felicidade ou da verdade. Na pergunta 611 do Livro dos Espíritos, tem o seguinte questionamento. Como pergunta, ele diz: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E eles respondem: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor ao homem um dever sem dar a eles os meios de cumprir. Por isso que os espíritos dizem, segundo as palavras de Allan Kardec, que a felicidade é a posse do necessário, porém com a consciência tranquila. Com certeza a gente aqui, quando fala em felicidade, como sendo a posse do necessário, não queremos aqui dizer que isso seja uma regra geral, porque ainda nós não temos, como materialistas, essa grandeza de sermos apenas aqueles que irão buscar o necessário. Sempre queremos um pouco mais. Isso faz parte da vida humana aqui na Terra, na condição de materialista. Com certeza isso tem sido um grande mal. Não é que a gente seja contra a riqueza, a gente é contra a pobreza, principalmente dentro do que vemos, a miséria total, a ausência de tudo, quando a gente sabe que poderíamos nos unir e diminuir muito essa diferença. Mas, infelizmente, o orgulho e o egoísmo fazem com que o homem cada vez mais se afaste desta verdade. E ele ainda pergunta na questão 712, com que finalidade Deus colocou o prazer como um atrativo dos bens materiais? Olha o que eles respondem: com a finalidade de estimular o homem a cumprir sua missão e também para experimentá-lo por meio das tentações. Isso é interessante demais. Como nós somos tentados.
segundo Chico Xavier nos disse, a tentação é a gente correr de um cachorro louco querendo que ele nos ataque. E o objetivo dessas tentações é desenvolver a razão, que deve preservá-lo, com certeza, dos excessos. E é importante a gente dizer que estar feliz não é ser feliz. E a dor da ilusão somente é aliviada e até mesmo curada quando diminuir o apego às coisas do mundo que vivemos. Até porque o que é seu, com certeza ficará com você para sempre. Ninguém, mas ninguém perde o que lhe pertence. Isso está exatamente como vimos na lei de Deus. Mas existem dores que surgem dentro de nós e que aparentemente não foram por nós provocadas e que parecem ser injustas, como, por exemplo, a perda de um ente querido, a traição, a injustiça, uma doença grave ou até mesmo uma doença terminal. Ou seja, são as perdas e os danos que na existência carregamos com certeza através de cada experiência que vivemos. Portanto, são através dessas dores que o Espiritismo nos mostra os caminhos para o entendimento e a consolação. Então, por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo existem as causas atuais e as causas anteriores das aflições. As causas anteriores são aquelas que, como eu disse, foram provocadas em experiências de reencarnações transatas, ou seja, anteriores. Causas essas que não foram, consequentemente, resolvidas da forma como deveriam. E a gente volta para o cenário da vida para exatamente se encontrar com essas faltas e corrigi-las, não como punição, nem como castigo, nem como uma penalidade, mas de forma educativa, porque muitas vezes o amor transforma tudo. Até o ódio, muitas vezes, pode ser corrigido ou transformado através do amor. E as causas atuais das nossas aflições, que são os nossos erros do dia a dia. Quantas vezes por dia nós praticamos coisas que não devemos fazer como fazemos, e aí vem, consequentemente, a lei maior que nos chama a atenção para corrigirmos aquilo que praticamos. E aí vem também a resiliência, que é importante, ou seja, a capacidade de suportar as adversidades sem fazermos tantos alardes, tantas gritarias que são naturais das pessoas que sofrem, que não entendem o porquê do sofrimento. E veja o que o Espiritismo diz acerca dessas dores e esse sofrimento. Ele diz o seguinte: primeiro, pare de pensar que você é um corpo e que a sua existência termina quando ele não pode mais responder por você. Enfim, todas as dores e sofrimentos existem porque você perdeu a dimensão espiritual de sua vida, ou seja, um conjunto de células desempenhando apenas as suas funções e que logo vão morrer, em definitivo. Então, o materialismo tem que ser destruído para que nós possamos construir ou encontrarmos nossos verdadeiros valores. Até porque consolar não é tirar a dor, porque a dor ela tem sua função. Consolar é tirar o desespero, porque quem alimenta a crença de que a vida termina no túmulo é muito, muito doloroso perder alguém que amamos. Se a vida começa no berço e termina no túmulo, por que viver se tudo é tão breve? Não valeria a pena sequer amar, porque eu sei que eu vou perder aqueles que eu amo, se assim fosse. Mas desde 1857, os espíritos começaram a nos despertar dizendo que a vida é fonte eterna e que a morte é apenas um sopro renovador. Enfim, você é um espírito eterno vivendo uma experiência provisória na carne. Por isso, mais uma vez eu digo, a doutrina espírita não tem como objetivo lhe transformar num espírita,
e sim lhe ajudar a ser uma pessoa melhor, encontrando esse Deus que nós tanto falamos que existe dentro de você. Até porque a sua relação com Deus é que define todas as relações que você tem com os outros e principalmente com você mesmo. Finalmente eu posso dizer que o homem de bem, ele com certeza tem uma relação honesta com Deus. Todos querem viver bem, mas viver bem é bem diferente de viver o bem. Uma boa noite a todos e até a próxima.